O ano de 2020 está começando e acho que pela primeira vez nos últimos 3 anos é possível ser mais otimista em relação ao desempenho do Brasil e aqui também do Rio Grande do Sul. Digo isso porque os últimos anos, tanto o ano passado, 2019, 2018 e 2017, foram anos de crescimento econômico muito lento. Nesses 3 anos, a economia brasileira cresceu pouco acima de 1%, 1,1%, 1,2%. Os resultados do final do ano passado permitem que nós sejamos um pouco mais otimistas em relação a 2020. A gente está entrando o ano acelerando, né, do ponto de vista da atividade econômica. Por diferentes indicadores, emprego está crescendo mais do que antes, desemprego está caindo mais do que caía antes, volume de produção e de venda do varejo está crescendo em relação aos anos anteriores. A massa de rendimentos reais nos últimos meses cresce aí na ordem de 3,2% em termos anualizados. Portanto, acho que há um clima relativamente mais positivo que permite a gente projetar que agora em 2020 nós vamos conseguir sair desse marasmo aí do 1%. Não vai ser nada fantástico, mas a gente estima um crescimento da ordem para o Brasil e também aqui para o Rio Grande do Sul, da ordem de 2,4%, 2,6% ao longo agora desse ano de 2020. Não só a gente espera um ano com um pouco mais de crescimento econômico, mas a gente espera também um ano de inflação relativamente mais baixa. É verdade que agora nos últimos meses, no final de 2019, nós tivemos um choque inflacionário, né? A inflação de novembro, principalmente de dezembro de 2019, foi muito alta, e na casa de 1% em apenas um mês, mas esse choque inflacionário do final do ano passado foi um choque temporário, né? Alguma coisa associada ao reajuste das loterias, ao reajuste da carne, ao reajuste de combustíveis, algo que a gente espera não vai se repetir em janeiro, fevereiro, março, abril. Né? Na verdade, é mais uma mudança de patamar de preços do que um processo inflacionário, onde os preços continuam crescendo, mês após mês. Então, a expectativa é que depois desse choque inflacionário do fim do ano passado, a gente tem um janeiro um pouco melhor, com uma inflação talvez a metade do que foi em dezembro, caindo aí para a faixa dos 0,5% de inflação, um fevereiro ainda com uma inflação ainda mais baixa, de tal forma que vai ser possível para o Banco Central, nesse cenário de inflação baixa, continuar no processo de redução de juros. E, por outro lado, juros mais baixos acabam implicando num câmbio um pouco mais alto. Então, ninguém deve esperar, né, que a taxa de câmbio volte aos patamares lá do início de 2019, onde a gente tinha um câmbio ali em 3,7, 3,6, 3,8 reais por dólar. A gente provavelmente vai ter um câmbio um pouco mais salgado. Aqui no Rio Grande do Sul, em princípio, as perspectivas são as mesmas que a gente tem para a economia brasileira. Mas aqui tem uma grande incógnita que a gente não controla, que é o clima, né? Nós entramos o ano de 2020 com temperaturas muito elevadas, com uma seca, com falta de chuva. Isso já afetou a safra gaúcha de milho. A gente já tem perdas que são não recuperáveis na parte do milho. A gente tem que ver o que vai acontecer agora, em especial nos meses de fevereiro e março. Esses são os meses mais importantes para a cultura mais importante do Rio Grande do Sul, que é a soja. A soja ainda não foi afetada por esse evento climático, pela falta de chuva, pelo calor excessivo que a gente está observando, mas se esse clima inóspito continuar ao longo do mês de janeiro e principalmente em fevereiro e março, a gente pode ter uma perda grande na parte de soja, e aí o Rio Grande do Sul vai ter um crescimento bem menor do que o crescimento no Brasil. Ou seja, as perspectivas são positivas para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. No caso do Rio Grande do Sul, a gente ainda depende de ver o que São Pedro vai fazer, se ele vai nos dar de volta a chuva ou não.